Olá, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo aqui no canal. Como você está? Espero que você esteja bem. Vamos a mais uma reflexão nesse vídeo e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre quão desafiante é a gente se manter constante nas coisas. Você concorda comigo? E se você é uma pessoa que busca Deus, já está anos na igreja, quem sabe você já vivenciou muitas pessoas, né, saindo do convívio ali da igreja, da comunhão, do congregar. Quem sabe até pessoas que se afastaram da sua denominação e foram congregar em outra denominação. E como você trata isso? Como você percebe essa situação? E como você se relaciona com essas pessoas, ou até, quem sabe, como você tem se relacionado com essas pessoas, você tem buscado essas pessoas para perguntar. Hoje em dia é tão fácil, né, mandar um WhatsApp, ou mandar ali nas redes sociais uma mensagem, ver como é que a pessoa tá. Às vezes até uma pessoa que saiu, né, das convicções, dos princípios, em relação até à sexualidade. E como cristão, como você recebe essa pessoa? Como você continua o contato com essa pessoa? Você olha dos pés à cabeça, com rejeição, com preconceito, ou você acolhe em amor, né? E nessa reflexão a gente vai usar um trecho bíblico também para a gente pensar na nossa vida. Porque aquele que se considera assim tão firme, tão em pé, a gente tem que cuidar para não cair. E aqui eu estou fazendo uma reflexão em relação à fé, mas isso faz parte de tudo na nossa vida, né? Essa humildade, essa busca por essa humildade, essa compaixão com os momentos de dúvida, com os momentos de queda, talvez, né, de outra pessoa. Isso faz parte de todas as esferas da nossa vida, se a gente parar para pensar, né? Às vezes no casamento, quantas vezes, quem sabe, você olhou com julgamento uma outra família, um outro casal que quem sabe até caiu em adultério, ou, né? Ou quem sabe, e aí você pensar, não, a minha família tá firme, que horror a pessoa passar por isso. Mas se tratando de questões da nossa vida, né, do quão complexo é viver, se tratando de relacionamentos, né, se tratando do viver, né, da existência. As coisas não são, às vezes, tão simples e tão, assim, preto no branco. A gente, como cristão, como pessoas que, quem sabe, você me escuta e você também vai numa igreja, congrega, tá anos na fé cristã, a gente segue princípios, mas não quer dizer que em alguns momentos a gente não questione muitas coisas, né? A gente não se abale por muitas coisas. E como você trata um irmão seu que daqui a pouco está questionando algo na sua vida, né? Questionando a Deus, questionando a sua vida. Como você trata com um julgamento? Você trata com talvez até um menosprezo? Você pensa assim, poxa, essa pessoa não está aqui mais congregando na nossa igreja. Esse não era um dos nossos, é uma ovelha. É um lobo disfarçado de ovelha. Será que é assim que você lida? Ou você olha com compaixão, quem sabe mandando uma mensagem para essa pessoa, falando que ela é amada, né? Que ela é bem-vinda na igreja quando ela quiser. Quem sabe até uma pessoa que está em uma escolha, quem sabe, tá duvidando, né, a sua sexualidade, quem sabe tá se envolvendo com uma pessoa do mesmo sexo, mas você receberia essa pessoa de braços abertos na sua congregação em amor, em respeito? Claro que a Bíblia traz as convicções e os princípios, mas o que eu tô levando
a uma reflexão nesse vídeo de hoje para nós é como a gente lida com uma pessoa que se desvia, né? No termo igrejês, né? Ah, se desviou. Como você lida com uma pessoa que se afasta ali daquela comunidade, daquelas reuniões, ou uma pessoa que começa a questionar o lugar que você está frequentando, a igreja, você olha com menosprezo pensando, esse aqui já não faz mais parte do meu grupo. Ou você agradece a Deus porque essa pessoa não tá numa outra igreja, mas ela não se afastou de Deus, ela está buscando ao Senhor, né? Numa outra placa, mas ela está buscando o Senhor. Você olha com amor, como um irmão em Cristo, ou você olha com uma rejeição? Fica para a gente pensar. E como eu disse nesse vídeo, isso se aplica em todas as esferas da nossa vida, se a gente parar para pensar, né? Ou no casamento, será que a gente tem uma área arrogante achando, não, na minha família não, isso nunca vai acontecer? Como a gente pode ter essa arrogância de achar que a gente tem o controle sobre tudo na nossa vida? A gente tem o controle, né? Um certo controle, e a gente é responsável pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Mas não quer dizer que a gente vai conseguir controlar o que o outro faz. E se daqui a pouco você cai aí numa infelicidade, de uma traição, como que a gente vai ter uma arrogância e achar que não, com a minha família não acontece? Então a gente precisa ter uma postura humilde diante da vida. Na minha opinião, isso nos ajuda a ter uma empatia, né? Um olhar de misericórdia com as pessoas, porque todos nós estamos sujeitos a daqui a pouco a nossa vida não ficar nesse quadradinho aí certinho que todo mundo deseja. Acredito que você que está me escutando deseja, né? Ter uma família organizada, estruturada, ser feliz na sua vida, ter um bom trabalho, é o que a gente almeja, ter bons filhos. E assim tudo, né? Vou dar um exemplo aqui, às vezes, em relação à maternidade, a gente falou em filhos e eu lembrei de algo. Às vezes, quando muitas mulheres, assim, estão grávidas e vão ter ali o seu primeiro filho, a gente esquematiza ali tudo direitinho, né? Eu vou amamentar até certa idade, vou dar só o leite materno, vou deixar dormir no bercinho, vai dormir no bercinho, não vai dormir junto na cama de casal, enfim, né? Todas aquelas etapas. Só que é algo que a gente não tem controle, por mais que a gente tenha vontade de fazer ali dentro daquele padrãozinho, tem a criança que daqui a pouco não aceita o leite materno, ou a rotina da família que não dá para a criança ficar no bercinho, a criança chora e o casal tá exausto, a família tá exausta e precisa dormir junto na cama. Então, enfim, aí a gente vai se adaptando conforme dá. Isso é um bom exemplo para a gente pensar o quanto o julgamento, o quanto aquele padrão ali que a gente almeja ali, aquele padrãozinho tudo certinho. Mas às vezes a gente não consegue aquilo ali. A gente precisa assim ter compaixão com a nossa vida, né? Misericórdia por nós mesmos e também estender isso ao nosso irmão, ao nosso próximo. E sabe que é algo que eu venho pensando ultimamente em relação a isso, porque às vezes uma vida religiosa nos afasta desse comportamento de compaixão, porque a gente enxerga a vida ali tudo dentro daqueles bloquinhos, né? Daquele padrão, daquilo tudo certinho. E como eu disse no início desse vídeo, a nossa vida ela é complexa, né? A nossa mente, as nossas vivências, as nossas experiências. O amor de Deus é tão maior que tudo isso, que os nossos questionamentos, né? Que as nossas crises, às vezes, existenciais, de fé. Enfim, a gente nunca deve esquecer que o amor de Deus é maior do que tudo isso. E se a gente, num momento de crise,
que um irmão nosso esteja passando, de questionamento, a gente julgar, que exemplo de cristãos a gente vai estar sendo, né? Que exemplos de pessoas que querem estender o amor de Deus ao mundo a gente vai estar sendo. E de novo eu digo, aqui eu não estou falando em a gente negociar valores, princípios, melhor dizendo. Aqui no canal, seguidamente eu posto vídeos, às vezes até com assuntos fortes em relação aos princípios da Bíblia, porque a gente não pode fechar os olhos com os princípios, o que está muito claro na palavra do Senhor. E o que hoje em dia é polêmico a gente falar essas coisas, as verdades bíblicas, mas elas precisam ser ditas. Mas é muito diferente a gente ter princípios e muito diferente a gente ter os nossos princípios bem claros, mas a gente também respeitar as pessoas em amor, né? Respeitar, orar pelas pessoas, não é a gente ali colocando o dedo numa ferida, né? Ou julgando com julgamento, com radicalismo, assim, com ofensas, que a gente vai mudar o mundo, né? Em amor, né? A gente vai promover a vida cristã, o cristianismo, o exemplo de Jesus. A gente sabe que a gente precisa exortar, né? A gente precisa pregar a palavra, mas precisamos, mais do que tudo, não tem uma fórmula, né? Eu não ouso dar uma fórmula em relação a isso, porque na minha própria vida eu tenho buscado esse equilíbrio, né? Que às vezes não é fácil, mas a única receita que eu daria é a gente ter cada vez mais intimidade com Deus, com o Espírito Santo, pedir para o Espírito Santo nos dar, né, esse equilíbrio, esse bom senso, as palavras na hora certa, o amor, a compaixão, né, pela existência humana, dentro da sua complexidade. E como eu estava dizendo, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, é o que está na palavra aqui no livro de 1 Coríntios, o capítulo 10, o versículo 12, diz assim, ó, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, se a gente acha que está firme em alguma área da nossa vida, às vezes profissionalmente, quem sabe a gente olha com um olhar de julgamento para uma pessoa que não está trabalhando, que não consegue trabalho, né? Pensar, ai, poxa, como é que essa pessoa não consegue trabalho? Olha aqui, eu consegui, né? Lá no íntimo, o nosso ser, ele é tão facilmente levado a um orgulho que a gente precisa sempre vigiar nisso, em todas as áreas da nossa vida. Ou às vezes um trabalho, ou às vezes a família, como eu citei um exemplo, ou os filhos, ou a maternidade. Olha, a maternidade é uma coisa que é um assunto seríssimo, né? Como nesse momento as mulheres estão tão frágeis, precisando de um apoio, e às vezes tem tantos comentários assim de comparações, né? Comentários desnecessários. Ah, o meu filho com tal idade, o meu filho fez isso. A gente precisa ter um tato, uma compaixão, porque a vida ela é complexa, né? Cada pessoa tem as suas experiências, os seus pensamentos, né? A sua realidade ali, e a vida vai se dando, e a gente precisa ter um olhar de compaixão, não de julgamento com as pessoas que nos cercam, né? Claro que às vezes, se a gente tem uma intimidade maior com uma pessoa, e se a pessoa pede, ou a gente tem que sentir do Espírito Santo, às vezes falar alguma coisa, dar um conselho, expressar alguma coisa. Aqui nesse vídeo, de novo, eu tô dizendo, não é pra gente ficar ali neutro, né? Sem se posicionar. Mas a gente precisa saber se posicionar em amor, com compaixão, né? Com compaixão, ainda estender a mão para aqueles que saem do nosso círculo de relacionamento, como na igreja, como eu citei anteriormente. Às vezes a pessoa tá lá, né, passando um monte de desafio, de lutas, e as pessoas notam que não foi no culto, por exemplo. Ah, poxa, se afastou da igreja, que horror
que horror, se afastou da fé, se afastou de Deus, que horror, conhece a verdade e não vem na igreja. Poxa, é tão mais fácil a gente julgar, né? Olha como é fácil julgar, não se colocar no lugar do outro, mas não seria muito melhor a gente pegar o nosso telefone, que é algo assim, a gente nem gasta para isso, nem gasta dinheiro, nem é caro, um pouquinho ali do nosso tempo, mandar uma mensagem, dizer, ó, puxa, tô com saudade de tu, notei que tu não foi no culto, como é que tu tá? Precisa de alguma ajuda? Se precisar, eu tô à disposição, tô orando por ti, pela tua família. É muito melhor. Eu acredito que é o que Deus quer da gente, né? E é tão mais fácil para nós, assim, que a nossa tendência natural é julgar. Como eu disse, o orgulho, a nossa vaidade, a gente precisa vigiar isso. E a gente precisa pensar sobre esse versículo, que é algo muito sério, que mexe muito com essa nossa tendência ao orgulho. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Além de ser uma exortação para a gente vigiar a nossa vida, né? Olha, te mantém firme, te mantém na caminhada, não acha que tu é o bambambam, que tu tá ali por cima, que tu é inatingível, né? Nada te atinge, nada te toca. Cuida, vigia. Além desse versículo tratar disso, eu vejo como algo para a gente pensar em relação à humildade, né? De compaixão, aqueles que caem, aqueles que estão ali na batalha tropeçando, aqueles que não estão talvez num patamar que você que chegou, quem sabe, né? A gente tem um olhar de humanidade, de compaixão por cada pessoa, né, que nos cerca, pelas pessoas e pela nossa própria existência, a nossa vida, né? Também saber se perdoar, né? Saber se a gente tropeçou em algum ponto da nossa vida, a gente também ter esse olhar de misericórdia sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa existência. Como eu disse, a vida ela é complexa, eu vejo dessa forma, né? Eu vejo nessa forma, a gente está sempre aprendendo. Às vezes a gente tem uma opinião tão formada sobre algo, né? Tipo, exemplo, o meu filho não vai vai chupar chupeta, não vai chupar bico, né? Eu não vou dar. Aí quando vê a criança começa a chorar desesperadamente, tu taca um bico na boca da criança, né? Para ter paz na tua casa. E olha só aqueles argumentos, tudo aquilo ali foi por água abaixo. Deve servir pra gente ter uma humildade, né? Que às vezes a gente é tão taxativo para algo, as coisas vão mudando, a gente vai tendo outras percepções e que essas mudanças sirvam para a gente adquirir um coração humilde e de compaixão por cada pessoa que está à nossa volta e, como eu disse, por nós mesmos também. Porque às vezes a gente precisa saber se perdoar em alguma área da nossa vida. Eu espero que essa reflexão tenha te ajudado, assim como pensar sobre isso tem despertado algumas coisas dentro de mim, né? E que a gente possa fugir de uma vida religiosa. Eu acredito que não é isso que Deus quer da gente. Que a gente possa buscar a verdadeira comunhão com Deus, com o Espírito Santo, congregar na igreja, sim, é importante, mas não de uma forma religiosa. A gente precisa buscar uma vida espiritual e não a escravidão que às vezes a religião traz para a vida das pessoas, né? A cegueira que a religião traz para a vida das pessoas. A gente é convidado a viver uma vida com Cristo, seguidores de Cristo, e não seguidores de placas religiosas. Se você gostou desse conteúdo, dá o teu like. É muito importante aqui você interagir com esse conteúdo para o YouTube recomendar para mais pessoas. Bom, acredito que você está já sabendo como funciona, né? Mas é importante eu te pedir isso. E te convidar a se inscrever no canal. Se você não é inscrito, ativa também o sininho das notificações para você saber o que está sendo postado de novo. Coloca aí nos comentários o que você pensa sobre o assunto. É muito importante para mim também ler os comentários e ver o que você pensa sobre esse assunto. Abraço e até o próximo vídeo.